Olá você, caro amigo telespectador, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais um programa Família Verzola Recebe, como sempre aqui pela Nova TV, Canal 9. Pessoal, e na série de boas reportagens que o nosso programa sempre apresenta todas as semanas aqui pelo Canal 9, hoje posso dizer que o meu convidado é realmente especial. Afinal de contas, é o nosso bispo, Dom Paulo Roberto Belotto, uma pessoa que chegou a Franca há tão pouco tempo e já conquistou a cidade de Franca com sua simplicidade. Dom Paulo Roberto Belotto, que prazer para nós do programa Família Verzola Recebe estar aqui com você hoje. Como vai você? Meus cumprimentos, Lucas, também a todos aqueles que nos acompanham através desse programa. Estou bem, graças a Deus, já há 2 meses aqui na cidade de Franca, também na Diocese de Franca, realizando o meu trabalho como novo bispo dessa diocese. Que coisa boa! Agora, para abrir o nosso programa, Dom Paulo Roberto, eu gostaria que você fizesse uma breve análise de como é a sua vida. Quem é Dom Paulo Roberto Belotto? Você já disse, sou Dom Paulo Roberto Belotto. Eu nasci há 56 anos atrás, vou fazer 57 anos agora, no dia 9 de abril, na cidade de Adamantina. Nós somos em 4 irmãos, 2 irmãos, 2 irmãs. Meu pai já falecido, tem uma mãe viva que completou 90 anos, graças a Deus, no mês de novembro, no dia 3 de novembro. Sou natural da cidade de Adamantina, nasci na zona rural e morei na zona rural até os 16 anos. Eu sempre partilho com as pessoas que essa foi uma experiência muito importante na minha vida, porque nós vivíamos numa colônia com mais famílias e parentes, num clima assim bastante familiar, com muitas crianças, né? Então um local muito agradável. Depois dos 16 anos eu mudei para a cidade, justamente por causa dos estudos, para poder continuar a minha formação. Trabalhei, né, em vários lugares, também na cidade, já trabalhava na zona rural, é claro, mas depois também na cidade. E mais ou menos quando tinha 20 ou 21 anos de idade, que aflorou de um modo um pouco mais intenso a minha vocação. Procurei a igreja para receber as informações necessárias. Entrei no seminário, fui morar na cidade de Aparecida, onde fiz filosofia durante 3 anos. Depois a teologia em São Paulo, na Faculdade Nossa Senhora da Assunção. Em 1986, eu fui ordenado diácono no início do ano, depois padre no dia 29 de junho, e fui trabalhar na região de Tupi Paulista, que pertence à Diocese de Marília. Eu sou natural, né, da Diocese de Marília. Trabalhei alguns anos nessa região. Depois de 6 anos eu fui para Marília. Aí eu realizei assim várias atividades, né, em paróquias, na formação, e no ano de 2006 eu fui nomeado bispo antes, no ano de 2005, mas em 2006 aconteceu a minha ordenação, né, no mês de fevereiro, para a Diocese de Formosa, e fiquei até ser nomeado para a Diocese de Franca, né? Perfeitamente. Então você já falou um pouquinho para nós sobre um breve relato sobre a sua vida religiosa, né? Mas dentre essas cidades que você passou antes de se tornar bispo, qual foi uma cidade assim que marcou a sua passagem? Bom, eu gosto muito da minha cidade natal, é claro, Adamantina, né? Porque eu morei muitos anos ali. Mas a cidade que me marcou muito é a cidade de Aparecida, né? Eu fiquei 3 anos, não foi um tempo tão longo assim, mas o que me marcou é todo aquele clima espiritual, né, que existe em torno dessa cidade, do santuário, da basílica, né? Na época o movimento era um pouco mais fraco, mas mesmo assim, com a participação de muitos romeiros, então foi uma cidade que me marcou profundamente, né? Depois, é claro, Marília, porque eu morei 14 anos em Marília, então criei assim muitos vínculos, né, com muitas pessoas, muitos amigos, nos diversos serviços que eu exerci. E também não posso deixar de falar de Formosa, esses quase 8 anos que eu passei por lá, né? Então foram vários anos, assim, em diversas cidades diferentes. Cada cidade tem a sua história, tem um pouquinho da população que marca, né, das passagens e tudo mais, não é mesmo? Exatamente, Lucas. Eu sempre digo assim, eu fui muito bem recebido nos lugares onde eu passei, né? Como pessoa,
como estudante, depois como profissional também, já que eu trabalhei como seminarista, como padre, como bispo. Então, nos diversos lugares, a gente vai criando assim vínculos com as pessoas. Eu sempre costumo dizer assim que a nossa vida ela é feita de encontros, né? Além das atividades normais que marcam a nossa vida, a nossa história ela é feita de amizades, de encontros com pessoas. Qualquer ser humano faz essa experiência. E não foi diferente da minha vida. Então, a presença das pessoas me marcaram muito, né? Marcaram muito a minha história. Correto. E me diga, Dom Paulo Roberto, qual foi a primeira cidade que você trabalhou como bispo? Foi na cidade de Formosa. Eu já fui nomeado, ordenado bispo e transferido então já para a Diocese de Formosa. Nós falamos Diocese de Formosa, mas a sede é na cidade de Formosa. Formosa fica mais ou menos uns 70 quilômetros de Brasília. A cidade já faz divisa quase com um distrito, né? Mas a área assim, urbana, mais ou menos uns 70 quilômetros. E depois, é claro, a Diocese tem outros municípios, mas essa é a cidade principal, a mais importante, né? Você está conferindo o programa Família Verzola Recebe, hoje recebendo o nosso bispo Dom Paulo Roberto Belotto. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo comercial e já já voltamos com a sequência do nosso programa. O tempo conta a história da vida. Programas Paulo Roberto Verzola. Mês de fevereiro, 51 anos no ar. A solidariedade, o carinho e, acima de tudo, a comunidade. Programas do Verzola. A solidariedade em primeiro lugar. 51 anos no ar. Apoio Magazine Luiza, a loja do povo. São 5 lojas vendendo muito mais barato e você pode ganhar um prédio de R$1 milhão. Magazine Luiza. Doutor Fábio Liporoni, Imobiliária Fábio Liporoni, a serviço da comunidade, ajudando o progresso de Franca. Família Liporoni, construindo o progresso da cidade de Franca. Ana Maria Bolos e Tortas é o primeiro nome para o sucesso da sua festa. Bolos, tortas, a categoria de quem realmente conhece o melhor. Para suas festas, o grande sucesso. Ana Maria Bolos e Tortas, à sua inteira disposição. 3725-9052, Franca. Escritório Dr. Fábio Liporoni, confiança e transparência. Sinta-se seguro ao fechar o seu negócio em um escritório conceituado e tradicional. Há mais de 50 anos garantindo tranquilidade aos seus clientes, principalmente nas áreas de aposentadorias e pensões. Aqui no escritório Dr. Fábio Liporoni você encontra, além de uma eficiente equipe contábil, grandes projetos no setor imobiliários como vendas de terrenos, loteamentos próprios e de terceiros. O edifício da Canastra, na cidade de Rifanha, faz parte do rol de empreendimentos bem-sucedidos no setor imobiliário. Aguardem! Em breve, mais lançamentos para serem comercializados até o fim deste ano. Escritório Dr. Fábio Liporoni, Avenida Major Nicásio, 1680, Centro. Estamos de volta com a sequência do nosso programa Família Verzola Recebe. Dom Paulo Roberto Belotto, me diga agora. Quando saiu a sua transferência para Franca, qual foi a sua reação? Me assustei e fiquei surpreso, né? Havia assim alguns comentários, né, sobre uma possível transferência, não para Franca, mas para outras dioceses também, né? Mas eu nunca me incomodei com esses comentários. Agora, quando veio a notícia oficial, de fato, a primeira reação nossa é um pouquinho de surpresa, porque eu estava bem em Formosa, fazendo um bom trabalho, graças a Deus, né? Por isso que há uma reação, às vezes, de não aceitação, mas depois com um clima assim, de oração, de diálogo também com o núncio apostólico e com outras pessoas, eu acolhi assim, com muita tranquilidade essa transferência, essa nomeação para cá, para Franca, né? E agora me diga, Dom Paulo, como é o seu trabalho aqui em Franca no dia a dia? Deve ser bastante corrido, não é mesmo? Bom, é um trabalho de um bispo, né? Eu dou uma assistência quando estou aqui em Franca,
principalmente na parte da manhã eu dou assistência à cúria, porque é um local de trabalho do bispo, junto com os funcionários que trabalham na cúria, atendendo padres, consagrados, consagradas, lideranças, às vezes fazendo nós falamos alguns despachos de documentação, né, assim, normais. Depois, assim, na parte da tarde, eu também dou uma assistência à cúria, mas às vezes também fico em casa preparando alguma palestra, preparando alguma celebração, lendo. E depois também tem as nossas atividades normais, as celebrações, principalmente da Eucaristia, não só aqui em Franca, na Catedral, que é a igreja é a igreja do bispo, né? Então eu tenho 2 missas oficiais que eu costumo celebrar na Catedral quando eu estou aqui, na terça-feira de manhã e no domingo às 10h30. Mas já visitei muitos municípios, muitas paróquias, né, celebrando, já participei de várias reuniões, encontros também com padres, com outras lideranças. Então, e as diversas visitas que, né, fazem parte do ministério pastoral do bispo, né? Na sua diocese, quais são as maiores dificuldades encontradas? Olha, são 2 meses, então ainda é um tempo um pouco curto para a gente assim, falar de dificuldades, mas eu acredito que essa presença do bispo nessas diversas realidades, né? Uma diocese de Franca é uma diocese com um território bem menor, né? Eu disse que Formosa são 47 mil quilômetros quadrados e Franca não chega a 7 mil quilômetros quadrados, então os municípios são próximos. Mas nós temos muitas paróquias, um número maior de padres, de realidades, de pastorais, de movimentos. Então essa presença do bispo nessas diversas realidades, esse é um desafio, né? Depois os desafios próprios da igreja hoje na evangelização, né? De atender tantas demandas, né? De estar presente nessas diversas realidades, na vida das famílias, das crianças, dos jovens, né? Dos padres e assim por diante, né? Esse trabalho maravilhoso, né? Como se diz. Para mim, sim, é a minha vocação, né? Então me realizo nesse trabalho, graças a Deus. Então podemos dizer que aqui em Franca, pelo menos o senhor viaja menos, né? Fica mais pela cidade. Viajo menos, mas o número de atividades é um pouco maior, porque Franca são mais de 600 mil habitantes, né? A cidade de Franca e as demais cidades, né, que compõem a nossa diocese. Perfeitamente. E quais são as demais cidades que compõem a diocese, Dom Paulo? Bom, eu fiz um exercício para gravar os nomes das cidades, né? Porque faz pouquinho tempo que o senhor está em Franca, então às vezes é uma pergunta até difícil, Não, né? mas eu começo por ordem alfabética, era Mina, Buretizal, Cristais Paulista, né? Depois Guará, Franca, Igarapava, Ituverava, né? São Joaquim da Barra, Patrocínio, Paulista, Pedregulho, enfim, Orlândia e daí por diante, né? Ribeirão Corrente, né? São Ituverava, acho que eu já falei, Tirapuã, mas quando é que você me está fazendo eu responder assim de imediato, mas quando eu respondo tranquilamente eu não esqueço nenhuma cidade, viu? Não, então tá bom. Nós vamos agora mais um intervalo comercial e voltamos na sequência com o nosso bispo Dom Paulo Roberto Belotto. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. 1000 coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar. Enquanto você torce pelo Brasil, o Magazine Luiza torce por você. O Magazine Luiza vai dar um prédio
Um prédio inteirinho para você fazer o que quiser. Morar, vender, alugar. Participe! É a maior promoção que você já viu. O tempo conta a história da vida. Programas Paulo Roberto Verzola. Mês de fevereiro, 51 anos no ar. A solidariedade, o carinho e, acima de tudo, a comunidade. Programas do Verzola. A solidariedade em primeiro lugar. 51 anos no ar. Apoio Magazine Luiza, a loja do povo. São 5 lojas vendendo muito mais barato e você pode ganhar um prédio de R$1 milhão. Magazine Luiza. Doutor Fábio Liporoni, Imobiliária Fábio Liporoni, a serviço da comunidade, ajudando o progresso de Franca. Família Liporoni, construindo o progresso da cidade de Franca. Estamos de volta com a sequência do nosso programa Família Verzola Recebe. Hoje recebendo o nosso bispo Dom Paulo Roberto Belotto. Dom Paulo, me diga, o senhor é considerado um homem simples. Todos que o conhecem já em Franca, por esses 2 meses que o senhor já está aqui, dizem isso. Isso faz parte da sua vida no dia a dia? Isso para mim é natural, mas acho que eu não gosto de falar muito de mim mesmo. Eu fico um pouco acanhado a falar de mim mesmo. Mas esse é um princípio do Evangelho, né? Eu sempre digo assim, os cargos não fazem subir o meu ego, né? Para mim, tanto faz ser um cristão, ser um padre, ser um bispo. É claro que a minha missão, eu sei qual é a minha missão como bispo, que ela é muito importante, que eu tenho autoridade na igreja. Mas a minha resposta maior a Jesus Cristo é como pessoa, como cristão. Então eu procuro acolher assim com muita tranquilidade, naturalidade, esse cargo que eu assumi, né, como bispo, assim, sem deixar que o orgulho e a vaidade subam a cabeça, né? Então é um princípio evangélico a gente viver a humildade e a simplicidade. Jesus nos pede isso, né? A gente disse agora há pouquinho sobre as cidades que fazem parte da diocese, né? Como eu disse, acho que eu peguei o senhor um pouquinho de surpresa, né? E tudo mais. Mas o senhor já visitou todas essas cidades aqui pela nossa região? Não, quase todas, a maioria. Mas tem acho que umas 3, 4 cidades ainda que eu não visitei. Mas já está no meu calendário, no meu programa pastoral, visitar também essas cidades e paróquias, né? Eu disse assim já para muita gente, né, que esse ano, também para os padres, né, que eu pretendo fazer essas visitas um pouco mais rápidas, para conhecer, né, toda a diocese. A partir do ano que vem, eu vou programar, juntamente com os padres, visitas um pouco mais demoradas. Então, nós chamamos de visitas pastorais. Aí o bispo fica 2, 3, 4 dias em cada paróquia, para conhecer melhor também a realidade daquela paróquia específica que faz parte daquela visita, né? Perfeitamente, porque realmente cada cidade é uma realidade, né, Dom Paulo? Franca é uma realidade, Cristais Paulista outra, Ituverava e por aí adiante, né? Exatamente. Cada uma tem uma dificuldade, Claro que Franca é quase a metade da diocese, em número de paróquias e população, né? As outras paróquias e municípios são menores. Mas eu sempre costumava dizer, quando estava em Formosa, eu não sou bispo da cidade de Formosa, é da diocese de Formosa. Então eu não sou bispo da cidade de Franca, eu sou bispo da diocese de Franca. E esses municípios e paróquias também fazem parte, né, da nossa diocese. Agora me diga, Dom Paulo, na sua opinião pessoal como bispo, claro que todos os dias surgem alguns escândalos envolvendo a igreja e tudo mais. Como você vê esses escândalos que surgem no dia a dia? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, claro assim que se nós pudéssemos evitar as fraquezas humanas, não só na igreja, mas nas nossas famílias, no trabalho, os escândalos que normalmente aparecem, não é só na igreja, né? Fora da igreja, a gente vê também no mundo da política, nas diversas realidades onde o ser humano está presente. Mas isso mostra a nossa fragilidade, o quanto nós precisamos de conversão e de Deus, da graça de Deus, do seu perdão. Jesus morreu por causa disso, né? Senão não teria sentido a sua morte. Ele morreu justamente para nos salvar, para nos redimir. Então, quando acontecem essas situações na igreja, nós temos que tomar os passos necessários, né? As orientações próprias da igreja, o que deve ser feito, né?
E a gente também tirar muitas lições dessas situações, né? Para mostrar que todos nós precisamos nos precaver, olhar muito a nossa vida, buscar essa força no Senhor, buscar a correção, buscar até a ajuda de profissionais quando assim, está envolvido na área da sexualidade, da nossa afetividade. Eles estão aí para isso, para nos ajudar, né? Com certeza. Então, os escândalos deveriam ser evitados. O próprio Jesus fala isso, ai daqueles que escandalizaram os pequeninos, né? Melhor seria amarrar um moinho no pescoço e atirar no mar. As palavras de Jesus são palavras fortes, né? Então nós devemos evitar. Mas aí está também a misericórdia de Deus e a gente procurar tirar lições de todas essas experiências para a nossa vida, né? Nós vamos agora ao nosso último intervalo comercial e já voltamos com a sequência do nosso programa. Sempre boas oportunidades de divulgar grandes profissionais do programa Família Verzola Recebe. Advocacia e consultoria jurídica Dr. Expedito Rodrigues de Freitas. Uma equipe para prestar o melhor atendimento na área jurídica e também aposentadoria. Dr. Expedito Rodrigues de Freitas, Campos Sales 2492, 3722-3811. A festa do agradecimento. Troféu Solidariedade Dr. Fábio de Sales Meireles. Dia 9 de março, 12 horas, no Espaço Coliseu com a Banda 3. Realização da família Verzola em comemoração aos 51 anos do programa do Verzola no Rádio Francano. Troféu Solidariedade Dr. Fábio de Sales Meireles. O dia especial do agradecimento. Faça um plano de saúde da Unimed. É muito mais para você. 711-6677. Sindicato dos Comerciários de Franca. A luta pelo associado. Magazine Luiza. Compre e ganhe um prédio no valor de R$1 milhão. Magazine Luiza, 5 lojas em Franca. O programa Família Verzola Recebe, apresentado pelo Lucas, completa 3 anos. E nós agradecemos a todos que fazem parte dessa história. O programa é exibido sempre às quartas-feiras, 19h30. Família Verzola, o programa que tem a cara de Franca. Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Que galera é essa, meu irmão? Que galera é essa, meu irmão? Batendo palma! Batendo palma! Uhul! Uhul! Escola em Salvador. A gente se conhece de outros carnavais. Ei, te amo, Roberval! Para, Piscol! Te amo, Roberval! Se for dirigir, não beba. Se for dirigir, não beba. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa Família Verzola Recebe. Nós conversamos bastante no nosso programa de hoje com o nosso bispo Dom Paulo Roberto Belotto, onde pudemos conhecer um pouquinho do trabalho realizado por ele em nossa cidade. Trabalho este de 2 meses apenas, mas que já é reconhecido pela nossa comunidade, pela diocese de uma forma geral. Dom Paulo é uma pessoa muito simples, muito bacana mesmo. Tive o prazer de conhecê-lo hoje, aqui na residência dele, onde nós estamos gravando o nosso programa hoje. E realmente me senti muito bem em estar conversando com o senhor, conhecendo um pouquinho do senhor, recebendo as palavras sempre bem-vindas do senhor. Agora eu gostaria que você deixasse aos nossos telespectadores uma mensagem final em nosso programa. Olha, Lucas, primeiro eu quero agradecer, né, a sua gentileza. Você veio aqui à minha casa, né, para gravar esse programa, agradecer também esse espaço que a família Verzola me oferece, né, no programa, né? Então acho que é uma oportunidade também da gente se dirigir às pessoas que acompanham o programa de vocês, né? E deixar uma mensagem, deixar uma palavra. Então eu quero agradecer muito, que Deus abençoe vocês. E a todos aqueles que nos acompanham, eu quero dizer assim, ó, vale a pena seguir Jesus Cristo, vale a pena celebrar a fé. Nós estamos passando, como o Papa Bento XVI já havia dito, agora o Papa Francisco também repete, por uma espécie de uma aridez na fé, né? Mas isso não diz que nós devemos abandonar
essa experiência tão importante e fundamental na nossa vida. Então, continue acreditando na sua igreja, ou a igreja católica, ou a igreja que você participa, mas continue seguindo Jesus Cristo. Ainda não. Eu não encontrei na minha vida alguém que desse uma resposta tão profunda, né, tão séria, com relação à vida, ao ser humano, que não foi Jesus Cristo, né? Ele tem uma resposta para nós. Ele é o sentido da nossa vida. O ser humano procura sentido na sua vida. E Jesus Cristo é esse sentido. Então, isso eu quero deixar para você. Procure se aprofundar sempre na sua fé, ler os evangelhos, fazer o bem, viver bem com a sua família, com as pessoas que fazem parte da sua vida, no seu trabalho, nas diversas realidades. Acho que é a melhor resposta que nós podemos dar àquele que nos ama tanto, que é o nosso Deus, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Dom Paulo Roberto Belotto, eu gostaria de agradecê-lo por abrir esse espaço em nosso programa, por nos conceder esta entrevista muito bacana, com sua simplicidade, com suas palavras. Eu gostaria de coração, toda a equipe do programa Família Verzola Recebe, de agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Muito obrigado. Eu quero elogiar essa coragem que vocês têm de utilizar os meios de comunicação, que nós precisamos muito aprender a utilizar os meios de comunicação, nós de igreja também, para a gente evangelizar. Então, eu elogio essa coragem de vocês, o programa de vocês, que Deus abençoe, que vocês possam crescer cada vez mais em audiência nesse programa, né? Que as pessoas possam, de fato, assistir o programa de vocês, só tem a aprender, né? E tirar lições para a vida. Muito obrigado, Dom Paulo. Este foi o nosso programa Família Verzola Recebe desta semana. Lembrando que espero você na próxima semana, sempre com um programa especial. Confira o nosso programa também através do site www.familiaverzola.com.br. Até lá!